Quando um homem armado com uma lâmina começou a invadir as casas do conjunto habitacional José Walter para traçar uma linha de sangue nas nádegas femininas, o resto da cidade não pôde mais ignorar aquele pedaço de fortaleza. Quando ele tentou botar a faca nela assim, a gilete, sei lá o que era, enganchou e só cortou daqui, da volta pra cima, só a coxa. Então não pegou nem ponto, foi só aqueles pontozinhos mesmo no frotinho. Entre 1985 e 1987, os crimes do corta-bundas ocupavam espaço frequente nos jornais da capital cearense. Rodou muito essa história aqui dentro do Zé Walter. Foi assim, meio cheio de dúvida, porque ninguém nunca chegou assim ver ele. Pessoal. Quer dizer, nas casas que ele atacou, o pessoal ainda chegaram e ver assim ligeiramente. Ele não fazia outra coisa, só postar. As lendas são uma espécie de patrimônio do povo. São pérolas colhidas no sofrimento. Essas alegóricas cicatrizes produzidas na arte da resiliência compõem os mais belos quadros da galeria de sua historicidade. São obras de arte que nascem a partir de um lastro de verdade e se propagam pela capacidade criativa das comunidades, comunicando seus medos, seus mistérios e o pitoresco da sua história, conservando sua memória, construindo seus elementos culturais e perpetrando o magnífico registro de seus poemas épicos. Entre as brilhantes peças do acervo cultural do Ceará, temos um caso acontecido na capital, Fortaleza, entre os anos de 1985 e 1987, quando um monstro aterrorizou toda uma população e atacou mais de 70 mulheres e crianças. Ele é conhecido por muitos como o maníaco do José Walter e recebeu a alcunha popular de corta-bundas. Até hoje, muitas pessoas acreditam que essa história não passe de uma narração enfadonha, uma mentira, balela, fruto da imaginação popular, uma lenda urbana, mas infelizmente ela é real. Isso aconteceu, o ataque aconteceu por volta de 4h45 da manhã. Dormindo na sala, aí eu vi aquele clarão da lua dando uma resta na sala. Aí eu olhei assim e vi que a porta da sala estava aberta. Aí eu falei assim, poxa, que vida, a porta da sala aberta. Aí eu fiquei dentro da rede, me deu logo um pânico, um medo, porque eu sabia que não era gente assim de dentro de casa. Aí eu estava toda enrolada, aí eu senti foi a pessoa puxando nas pontas do meu lençol, assim bem devagarinho. Aí eu me cobri mais, fiquei mais coberta. Aí a pessoa puxou com mais força. Eu acho que eu acho que não sei o que ele queria. Ele queria saber qual lado estava para fazer o ataque. Aí eu gritei, papai, tem um ladrão dentro de casa. Quando eu gritei, aí eu senti, foi um supapo. Não senti que ele tinha me cortado. Senti um supapo que ele me jogou no chão. Eu não sei se o maníaco se atalentou, não sei o que foi que ele fez. Ele foi lá no quarto, deixou as mãos dele tudo sujas de sangue nas paredes. E o meu pai ficou muito nervoso, sem saber o que fazer para pedir socorro, que onde a gente morava não tinha casa perto, só a casa da gente, tudo longe, uns 300 metros, casa longe, não tinha como pedir socorro a ninguém. E aí meu pai me levantou do chão, com assim o chão lavado de sangue, com um lençol, porque cortou de meio a meio, o lençol ficou partido. Aí aqui a gente veio para o Flatinho da Parangaba e ali foi feito a mini cirurgia, né, que pegou uns 55 pontos. E depois que a gente saiu do hospital,
eu vim para cá, para casa da minha madrasta. Eu não voltei mais lá para casa. Meu pai foi fazer o procedimento, foi levar o lençol para a delegacia do Distrito Industrial para poder fazer o boletim de ocorrência. Mas o delegado disse que não podia fazer um boletim de ocorrência de um lençol. Só podia fazer o boletim de ocorrência se levasse a pessoa. Tive que tomar medicamentos de diazepam para conseguir dormir. Eu não consegui. Eu passava noite e dia gritando, vendo aquela cena. E é porque eu nem vi o tarado, mas vendo aquela cena, noite e dia que passava na minha cabeça, só o acontecimento. E ali foi muito terrível para mim, porque eu não consegui mais estudar. Perdi o ano de colégio. O conjunto prefeito José Walter, em Fortaleza, viveu o pânico causado por um ou vários maníacos que atacavam mulheres. Ele não roubava, matava ou abusava. O homem, usando um estilete ou gilete, rasgava as nádegas de meninas e mulheres durante a noite, sem piedade. Eram cortes profundos que deixavam cicatrizes enormes, não só no corpo, mas na mente. Ele foi preso e em menos de 20 dias foi assassinado na prisão e não teve o direito sequer de um julgamento. Devido a isso, não conhecemos sua história, sua vida, suas neuroses e as motivações que supostamente o levaram a cometer tais crimes. Mas quem foi realmente o maníaco corta-bundas? Qual o seu perfil psicológico? Porque ele cortava nádegas femininas. É impreciso saber ou afirmar qualquer coisa em relação ao maníaco do José Walter e por isso, para muitos, ele se tornou uma espécie de lenda urbana. No vídeo de hoje, conheceremos a história do maníaco do José Walter, ou o corta-bundas. Para conhecermos melhor um pouco sobre essa história, precisamos primeiro entender os aspectos sociais da época. Aconteceu da seguinte forma: na segunda metade do século XX, Fortaleza, assim como outras capitais do Brasil, apresentou um rápido crescimento demográfico ocasionado pela aceleração das migrações campo-cidade. Esta migração, por sua vez, veio agravar o problema de déficit habitacional no país, motivando a construção de grandes conjuntos habitacionais, espacialmente planejados, dentre eles o conjunto habitacional Prefeito José Walter, na periferia de Fortaleza. Quando foi inaugurado em 1970, este conjunto era considerado o maior da América Latina, com 5.500 casas. Hoje, já são mais de 30 mil pessoas residindo no local, praticamente uma cidade de pequeno porte. Nos anos 80, ao passar pela região, era fácil encontrar portas e janelas cobertas por grades de ferro, uma cena destoante das demais regiões do Ceará. Foram 3 anos de pavor no bairro, pois ninguém conseguia descobrir a verdadeira identidade deste criminoso. O maníaco do José Walter ganhou ares de lenda urbana ao ponto de muitas pessoas acreditarem que ele nem mesmo existiu. Mas quem morava na área na época, e principalmente quem teve as suas casas invadidas pelo corta-bundas, lembra muito bem de tudo o que aconteceu. Tudo começou em 1985, quando várias mulheres e crianças começaram a aparecer com cortes profundos em suas nádegas. Cortes estes feitos com uma lâmina muito fina, talvez um bisturi, gilete ou estilete. Num primeiro momento, os moradores não acreditaram no que estava acontecendo, até que o número de vítimas começou a aumentar cada vez mais e, finalmente, eles procuraram a polícia. Foram mais de 70 mulheres e crianças atacadas, mas apenas 3 formalizaram a queixa e constaram no processo contra o maníaco. As demais tinham vergonha. O corta-bundas deu muito trabalho para a polícia, que não conseguia pegá-lo e muito menos identificar o agressor. Durante todo esse período, vários homens foram presos. Os crimes paravam por um tempo e depois recomeçavam, o que levou a polícia a acreditar que muitos dos ataques eram obras de imitadores.
O maníaco então ficava à espreita e quando alguém era preso, ele voltava a atacar novamente. O seu modus operandi era simples. Ele entrava nas casas durante a madrugada, geralmente por uma porta deixada descuidadosamente destrancada, por uma janela ou até mesmo pelo teto da casa sem laje ou forro. Ele então ia em direção ao quarto e procurava somente por mulheres. Fazia 1, 2 ou 3 cortes profundos nas nádegas delas. Muitas dessas mulheres eram casadas e foram atacadas com o marido dormindo ao lado delas, e mesmo assim, inacreditavelmente, o maníaco conseguia escapar sem ser visto. Muitas vezes, se uma mulher dormia com a filha, ele atacava as duas. Suas vítimas eram sempre do sexo feminino. Para se ter uma ideia do clamor popular da época, até os roubos e furtos diminuíram no bairro, porque os ladrões tinham medo de serem confundidos com o maníaco e serem linchados pela população. Até que, finalmente, uma das vítimas parece ter visto o rosto do corta-bundas pelo reflexo da lua, que entrava pela janela do seu quarto enquanto ela era atacada. No dia seguinte, procurou a polícia. Mesmo assim, nenhum sinal do corta-bundas. Passados mais de 2 anos desde o primeiro ataque, em fevereiro de 1987, a polícia conseguiu identificar o tal maníaco através de um retrato falado de uma dessas vítimas. Seu nome era Francisco Evandro Oliveira da Silva, de 26 anos. Ele era solteiro, desempregado e vivia de pequenos bicos, sem residência fixa. Ele foi preso enquanto andava de bicicleta nas proximidades de um hospital e foi reconhecido por uma das vítimas, Berenice Borges. No momento da abordagem, o maníaco estava desarmado e não ofereceu resistência, sendo encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento e primeiro confessou ter agredido pelo menos 5 mulheres. Evandro não recebeu qualquer tipo de coação para confessar as invasões e ataques. Demonstrando ser portador de doença mental, o maníaco se dispôs a acompanhar a polícia até as casas que invadiu e foi imediatamente reconhecido por outras vítimas. Ele acrescentou que cortava as mulheres utilizando giletes de barbear ou mesmo um canivete. Para invadir as casas, às vezes, ele utilizava um porção, uma espécie de objeto pontiagudo feito de metal para quebrar as fechaduras. Quando a notícia de sua prisão se espalhou, uma verdadeira multidão foi até a delegacia exigindo o linchamento dele, que teve que ser transportado para a sede da Secretaria de Segurança Pública do Ceará e colocado numa cela da Delegacia de Defraudações e Falsificações para preservar a sua integridade física até o julgamento. Em seguida, ele foi levado para a sala de reconhecimento, onde foi novamente apontado por algumas vítimas como sendo o tarado que durante muito tempo espalhou medo no conjunto José Walter. O delegado da época, Jurandir Batista, que vinha sendo muito criticado pela população por não conseguir prender o bandido, passou a ser aclamado por todos e chamado de herói. Vale salientar que nessa época havia surgido um boato de que o maníaco seria um homem chamado Luiz Donald Uchoa Félix, um marginal muito conhecido na região, apelidado de McDonald. Ele era filho de Mirtes Uchoa, chefe do tráfico local. McDonald chegou a ser preso, mas como os ataques não cessaram, a polícia resolveu devolvê-lo à sociedade. Outro homem também foi preso na mesma época. Ele era amigo de McDonald's, chamado Aparecido dos Santos Reis, mais conhecido como Topo Gigio. Mesmo assim, o corta-bundas continuou atacando e o Topo Gigio também foi posto em liberdade. Para muitos, Evandro teria sido coagido por Dona Mirtes a confessar os crimes e, por medo de morrer, ele teria cometido alguns ataques apenas com a intenção de ser reconhecido e preso no lugar de McDonald. Finalmente, Evandro foi levado para a delegacia, onde prestou o depoimento oficial ao delegado, ratificando o que já havia confessado antes e dando mais detalhes. Ele afirmou ter invadido cerca de 30 casas, mas só conseguiu atacar 10 mulheres, acrescentando que agia sozinho, afirmando também que não foi influenciado por Dona Mirtes. Evandro não soube precisar há quanto tempo vinha agindo no conjunto Walter. Ele disse que se sentia bem em cortar as nádegas de mulheres enquanto elas dormiam e que não conseguia se controlar. Ele negou, porém, que se masturbasse antes de acariciar as partes íntimas de suas vítimas e atacá-las. Eu senti vontade de me masturbar, mas não dava tempo, pois seria capturado.
Então, em sua confissão, ele disse algo que pôs em dúvida toda a operação policial, afirmando que só começou a atacar as mulheres quando viu a repercussão da prisão de MacDonald e Topo Gigio. Ele teria sido motivado pela história e decidiu imitar os passos do tal corta-bundas como uma forma de satisfação pessoal, porque estava sendo muito falado nos jornais da época. Isso indicava que Evandro era apenas um imitador, assim como MacDonald e provavelmente Topo Gigio, que a essa altura já havia fugido do Ceará, segundo testemunhas, para Brasília e nunca mais foram vistos. Até aquela altura, Evandro foi a única pessoa reconhecida por suas vítimas, e mesmo que não fosse o corta-bundas original, confessou os crimes. Segundo informações repassadas pelo próprio Evandro, quando ele era criança, teria caído e batido a cabeça fortemente no chão. Seus pais foram avisados por um médico de que ele deveria ser submetido a um rigoroso tratamento para se recuperar dessa lesão sofrida, mas devido às dificuldades financeiras, Evandro não foi tratado e cresceu com uma leve deficiência motora e com a incapacidade de sentir remorso pelos seus atos. De toda forma, a polícia ainda precisava procurar pelo maníaco. Pouco tempo depois, Evandro foi morto na cadeia por um companheiro de cela chamado Fonfon. Até hoje, moradores acreditam que ele foi apenas um dos corta-bundas, ou que foi somente um laranja, pago ou coagido a assumir os crimes por Dona Mirtes. Mirtes chegou a ser presa na época, mas ela negou qualquer envolvimento com a história. No fim, ninguém sabe até hoje quem realmente foi o corta-bundas, e muita gente acredita que o maníaco não seria apenas um, mas várias pessoas ao longo dos anos. O caso ganhou repercussão em todo o estado e é, até hoje, debatido por muita gente e investigado também. Vários livros, documentários, histórias em quadrinhos e até mesmo filmes foram feitos para contar e recontar essa história, que apesar de muita gente acreditar ser uma lenda urbana, posso garantir que é real, muito real. Ninguém até hoje consegue entender o porquê de alguém entrar numa casa à noite apenas para cortar as nádegas de uma mulher e depois ir embora. Mas esse tipo de coisa realmente não tem explicação. Como já vimos em muitos casos, a mente humana é cruelmente deturpável. Ninguém jamais conseguirá chegar ao limite da maldade que podemos alcançar. E o que causa ainda mais repulsa e medo é imaginar que qualquer pessoa, seu namorado, marido, pai, irmão ou filho, podem ser um potencial maníaco que está apenas adormecido. Por isso, tomem cuidado. Alguns estudiosos do caso ainda acreditam que o verdadeiro corta-bundas nunca foi pego e possivelmente ainda esteja vivo. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição você encontrará um link para todas as nossas redes sociais, bem como as nossas campanhas de apoio, o Apoia-se e o Seja Membro. Você também pode ajudar o canal mandando um Pix, que está aparecendo aí na tela, ou comprando o nosso e-book de Jack, a Crônica de um Enigma. Bom, no mais é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários e tranquem bem as suas portas. Até mais. Eu nunca matei, nunca roubei, mas entre 1985 a 87 eu cortei mais de 70 mulheres. Zé Walter, Conjunto Palmeira, Redondeza ali, era minhas áreas. Ninguém conseguia me pegar, a polícia dizia que a polícia fazia polícia de besta, que eu tinha um pacto com o cão, do jeito que eu aparecia, desaparecia, eu fiz muito estrago. Cada fiz muito estrago. Até que um dia uma mulher disse que tinha me reconhecido na rua. Francisco Evandro Corta-Bundas. Era tudo que a polícia queria. 20 dias depois assassinaram o cara lá no Olavo Oliveira. Pra mim era fácil, o medo deles ajudava. Eu gostava de sair no jornal, tava saindo quase todo dia do jornal, televisão. O povo ficava com medo. A polícia não estava preparada para lidar com um cara esperto como eu. A polícia estava preocupada em dar satisfação à sociedade, aos políticos, à imprensa. Prenderam aí uns
caras. Tudo inocente. Você acredita nisso? Eu sou o Corta-Bunda, eu sou a lenda, e essa foi a minha história. Mas ela não acaba aqui. Mas ela não acaba.